Fala pessoal, graça e paz sobre a tua vida, irmão Moisés aqui falando com você em mais uma cesta de pão para a gente conversar sobre palavras no grego, palavras que elas ganham uma importância muito grande. Aqui o Ministério Batista Esperança, na cidade de Portão, nós temos uma aliança, nós fazemos parte de um núcleo de ensino do Centro de Treinamento Ministerial Ágape, o CTMA. Esse seminário, ele é um seminário de preparação para obreiros, para ministros, para que o homem, né, e a mulher, eles busquem um aperfeiçoamento dentro do seu chamado. Nós estamos com as aulas de bibliologia e ontem à noite nós estávamos falando sobre os idiomas das escrituras e a importância de estudar, a importância de buscar um entendimento sobre eles. Esse é o assunto dessa cesta de pão. Nós vamos falar um pouco aqui sobre koinonia, sobre tetelestai, sobre paracletos, ruios. E sobre ruios, nós vamos abranger um pouquinho mais para que nós possamos entender que essa palavra, ela revela algo muito importante e que é uma característica dos cristãos maduros nesse tempo. Se você tem sede, se você é uma pessoa que gosta e ama as escrituras, eu convido você a ficar aqui com a gente. Mas também, se você é só mais um curioso, vem com a gente também, que nós vamos falar um pouco mais sobre essas palavras tão importantes. Agora, vamos lá, queridos. Como eu gosto sempre de começar com um texto bíblico, então nós vamos dar aqui um fundo para essa nossa conversa, que está lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Peguei aqui só o versículo, e aí a gente vai poder agora trocar uma ideia. Olha, quando as escrituras foram escritas, o Antigo Testamento foi usado o hebraico, e lá no livro de Daniel, alguns trechos de aramaico. Esse aramaico, essa língua aramaica, era a língua falada nos dias de Jesus. Tanto é que a palavra Yeshua é Jesus em aramaico. Agora, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e mais precisamente no grego koiné. Por que isso, amados? Porque judeus escrevendo em grego. Ora, o idioma universal da época era o grego. Assim como hoje uma grande empresa da Tailândia faz negócio com uma empresa do México, e vamos usar o idioma do inglês para ser um idioma universal. Assim, eles escreveram em grego. Por exemplo, o livro de Marcos, Pedro está pregando em Roma, em latim. Olha só, aquele pescador iletrado já aprendeu até uma nova língua. E agora, João Marcos, ele vai transcrevendo para o grego. E por que koiné? Porque o grego tinha assim como o português e o inglês, ele tem uma parte do seu vocabulário que ele é muito erudito, usado em universidades, usado por filósofos. E quando eles vão escrever o Novo Testamento em grego, eles usam essa vertente chamada koiné, que era algo bem popular e fácil de entender. Separei 4 palavras aqui. Koinonia. Koinonia é a palavra que significa comunhão. Olha como ela tem uma amplitude aqui nos seus significados. Participação conjunta, parceria íntima ou compartilhamento em comum. Então, às vezes a gente fica falando, estamos lá em comunhão. Então, muitas vezes a gente fala a palavra e mesmo no português a gente não tem muitas vezes, o seu cuidado de entender como a palavra ela é ampla e ela abre um entendimento muito maior. Então, quando você está falando vamos fazer uma comunhão hoje, vamos juntar o pessoal para fazer uma janta. Então, ali está falando de ter algo em comum, uma parceria íntima. Então, quando a Bíblia fala que nós temos comunhão com o Senhor, nós temos que ter uma parceria íntima. A palavra tetelestai, que é a palavra que é a última dita por Jesus lá em João 19:30, e que significa está consumado. Algumas versões em português, né, elas dizem está consumado. Mas essa palavra, ela tinha um significado mais amplo. Ela dizia que uma conta estava totalmente paga ou liquidada. Alguns afirmam que quando uma pessoa tinha uma dívida, então aquilo ia sendo anotado e a pessoa ia pagando, mas ia ficando um saldo, pagava e ficava um saldo. Quando ele completava o pagamento da dívida,
se colocava ali um escrito dessa palavra grega, tetelestai, ou seja, a conta foi paga, está consumado, foi liquidada a dívida. Ou seja, agora já nos dá uma amplitude maior de entendimento. Quando Jesus declara na cruz, está consumado, ele está dizendo assim, aquilo que precisava ser pago em relação ao pecado, eu já paguei. Está consumado, a dívida foi paga. Outra palavra muito comum que os estudiosos da Bíblia usam é a palavra paracletos. Ali, quando Jesus está em João falando, capítulo 14, 15, 16, 17, ele tem uma conversa com os discípulos. Essa conversa acontece entre a ceia e o Getsemane. É o único dos 4 evangelhos que tem que coloca a luz sobre essa conversa. Ele vai falar acerca do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o Pai, mas o Pai não vai deixar você sozinho, virá outro. Quando ele diz ali, ele está dizendo alos paracletos, ele está dizendo, vem outro, não sou eu, mas é da mesma essência. E olha, amados, o significado dessa palavra grega, paráclitos, aquele que é chamado para andar ao lado. Aleluia! Também é traduzido como defensor, consolador, intercessor e advogado. Tem uma versão que diz, aquele que está ao teu lado e pleiteia a tua causa. Eu acho, Marlon, que essa é a melhor definição para o Espírito Santo. Aquele que está ao teu lado, aquele que pleiteia a tua causa. E agora, Paulo vai escrever aos Romanos, falando ali que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são verdadeiramente filhos. Tem 2 palavras no grego para se referir a filhos. A primeira é tekno, ou seja, aquele filho que é um filho de nascimento, um filho biológico, que revela uma identidade. Olha, tekno é o filho Bartimeu, o filho do Timeu. Então, era esse tipo de filiação. Mas ruios tem uma conotação mais ampla. Se Tecnon fala que ainda é um filho imaturo e dependente, Ruiz descreve um filho maduro, que reflete o caráter do pai, que já tem uma experiência, não oscila mais na fé, e aí vai revelar um caráter de um cristão que ele deixa de causar problemas e passa a ser alguém que resolve questões tão importantes. Amém? Ruios significa um filho maduro. Irmãos, 3 aspectos de um cristão maduro, de um filho maduro. Ele não tem plano B. O primeiro aspecto é esse. Olha o que diz Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Isso é uma característica fundamental. E já é um cristão, amado, que ele não fica na dependência de que algo ocorra ou que a oração que ele faz aconteça no tempo dele. Então, ele passa por frustrações, ele permanece. O próprio Paulo escreve aos Romanos que se deveria se gloriar em alguma coisa, que ele deveria se gloriar nas tribulações, porque elas causavam, ou elas geravam perseverança, perseverança gerava experiência, a experiência conduzia ele à esperança. Quando essa palavra é empregada no Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo. Então, se você ainda está no Evangelho, mas está oscilante, vou tentar aqui, se não der certo eu volto, eu tenho um plano B. Então você ainda não é um Ruiz. Ruiz não tem plano B. Eu gosto muito do texto, amados, de João 6, 60, versículo... João 6, dos 60 ao 68. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Então o próprio Senhor disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Parafraseando aqui, o pessoal está indo embora, você não quer vazar também? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, aqui está a diferença daqueles que estavam seguindo Jesus, porque estavam vendo uma movimentação muito interessante, milagres, sinais, estavam com algum tipo de pretensão, alguma expectativa. Mas quando Jesus vem e dá um discurso aqui em João 6, de alinhamento, de transformação, de caráter, de realmente de uma pessoa morrer e nascer de novo segundo o padrão do céu, muitos, olha, é difícil esse padrão aí.
Difícil dura essa palavra, eles disseram, e começaram a ir embora. Ou seja, eles tinham um plano B. Agora, Pedro está dizendo para Jesus, olha, quando Jesus indaga eles, olha, vocês não querem ir embora também? Ele vai dizer aqui, de novo, eu vou usar aqui uma linguagem é, comparativa. Senhor, nós vamos para onde agora? Nós não temos plano B. Nós não temos outra alternativa. Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Então essa é uma das características muito importantes de um buios, de alguém que é filho, maduro. Dentro desse contexto aqui, amados, de João 6, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, as pessoas tinham uma expectativa apenas do que elas poderiam receber de Deus. Muitos falam hoje e dizem assim: nós não procuramos as tuas mãos, nós procuramos a tua face. Ou seja, estão ruios são pessoas que elas estão convictas que Jesus é o Messias, o Salvador, e que ele é um mediador da nova aliança, e que através da fé em Jesus, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. É o que está escrito em João 1,12. Aqueles que creram em Jesus, estes receberam o direito de se tornarem filhos. E aqui também, a palavra filhos é ruios. Aleluia! Gente, olha só. Filhos de Deus, princípios que regem, né? Então, eles não retrocedem, queimam as pontes com o passado. Olha o que diz 1 Reis 19:21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, e depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Contextualizando, Deus fala com Elias e diz: Elias, tu quer tanto vinho, né? Eu vou te recolher, tu vai vir para mim, mas tu vai precisar deixar um discípulo. Você vai ter que formar um discípulo para ficar no seu lugar. Ele vai até a localidade onde mora Eliseu, ele está ali trabalhando, arando a terra com juntas de bois, e ele faz um sinal profético, passa a capa sobre ele. E nessa linguagem, Eliseu entendeu: rapaz, esse profeta está me direcionando a ser um discípulo dele. Então, qual que é a atitude aqui de Eliseu? Tá? Ele pega a sua profissão ali, o seu trabalho ali, e ele mata os bois, alimenta o povo, já entendendo que era um ministério, e ele, para fazer esse churrascão aí, esse costelão 12 horas aí, ele vai usar as partes da madeira ali, das cangas, né? Tudo aquilo que era de madeira ele queimou. Aquilo era uma alusão clara a ele queimar a ponte com o passado. É como se ele dissesse assim, ó, eu estou indo para isso agora e vou colocar minha vida nesse projeto. E eu não tenho mais agora como chegar no meio do caminho e dizer assim, não, quem sabe, não deu certo, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Não tem como. Pedro tentou voltar. O Senhor, quando trata com ele, diz assim, eu vou te fazer pescador de homens, ele aceitou. Mas quando veio o momento mais forte do processo, Pedro vai dizer o quê? Pedro vai voltar a pescar. Está lá em João 21. E Jesus vai ter que aparecer de novo e refazer todo o processo e tirar ele daquele momento. Amém, queridos? Então, filhos maduros sabem e têm conhecimento, entendimento, a certeza do seu propósito de vida. Eles têm convicção espiritual. Ou seja, eles não confundem convicção com teimosia. Abraão obteve o espírito da fé, tomado por convicção e certeza das promessas de Deus para ele e para sua vida. Ora, ele já perto dos 100 anos, confiou na promessa de que Deus daria a ele um filho por meios naturais, juntamente com a sua esposa Sara, e ele vai, Romanos 4,17 vai ter essa história, Paulo vai fazer referência a essa história, e ele vai dizer assim, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Romanos 4, do 18 ao 21. Diz que ele creu contra a esperança. O que isso quer dizer? Ele olhou para o seu corpo já mortificado, um homem de quase 100 anos, olhou para sua esposa, e ela já sendo uma mulher de avançada idade, não tinha, né, já tinha cessado seus ciclos,
Ou seja, a contagem de ovários tinha acabado para ela, os seus naturais, mas Deus ali gerou um milagre sobre a vida dele. Você que está com a gente aqui ainda, você continuou aqui, então eu quero dizer para você que o Espírito Santo, quando uma pessoa se torna um filho maduro, é um sinal dessa maturidade. Ele está totalmente convicto. Ele não fica oscilando na sua fé. E ele tem coragem e ousadia. Um verdadeiro filho de Deus, um filho maduro que não causa problema, mas resolve o problema, ele tem coragem e ousadia. Amém? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei sarado. Isso era um sinal na vida daquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Ela teve coragem e ousadia. Aí, se eu for e tocar nas suas vestes, ou seja, ela tinha um propósito, ela tinha um alvo, ela tinha um foco, eu serei curado. Deus não abre mão do velho pelo novo. Tem muitos filhos maduros que já estão já há muitos anos no ministério, ou já tem uma idade cronológica avançada. Deus não rejeita. Há uma honra, há uma força sobre os jovens e há uma sabedoria sobre os maduros. E Deus renova o odre para que ele coloque um vinho novo. Maduros são tratados pelo Senhor. Maduro não fica reclamando que, ou um ruios não fica reclamando, estão me perseguindo. Ah, estão contra mim. Ah, fizeram isso, fizeram aquilo. Um ruio sabe que tudo é permissão de Deus. É soberania de Deus. Ou então, um ruios entende que se ele está passando por um processo e ele não está em pecado, porque se estiver em pecado é Deus tratando. Se ele não está em pecado e ele está passando por um deserto, é Deus colocando ele numa prova para que ele passe por um processo, uma experiência e se torne um filho maduro. Amém? E ele tem uma, uma ligação entre a mulher com fluxo de sangue e a menina que dorme. Filhos maduros, eles despertam uma geração que está dormindo, mas também tocam uma geração que já está há muito tempo na caminhada. A geração de filhos maduros, ela toca numa geração por meio de Jesus, que ela está adormecida, que ela ainda não andou, que ela ainda parece que está morta. Desperta essa geração, mas também ele toca numa geração madura, uma geração que já está na igreja há muito tempo. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você acerca de ruios. Filhos maduros não retrocedem. Ou seja, quem sabe você está perguntando assim: puxa, eu sou então, eu quero ser, eu ainda não sou. O que eu preciso? Eu quero fazer um convite para você. Você precisa ser curado para que a nova geração desperte. Filho maduro precisa de um discipulador. Todos os homens de Deus que tiveram êxito, eles andaram com alguém mais maduro, alguém que já tinha uma experiência, alguém que deu os atalhos, alguém que protegeu, alguém que lançou para o projeto, mas quando via que a situação era difícil, trazia para perto de si. Amém? Nós podemos ver isso com Paulo e Timóteo, também com Tito, que ele chamava de filhos na fé. Nós podemos ver Moisés, Josué, nós podemos ver os profetas como Samuel e Natã. Então, é muito importante que você tenha um discipulador. Você precisa ser decidido. Não dá mais para ficar oscilando. Estou na igreja, mas um pouco lá fora. Sou de Cristo, mas às vezes quero fazer do meu jeito. Então, você precisa ser uma pessoa decidida. Não tem como ser um maduro sendo oscilante. Eu preciso pôr a casa em ordem. Você precisa de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que vai apontando áreas, pensamentos, ações que não batem, não estão em acordo com a vontade de Deus. Então isso vai gerar graves problemas e você nunca se tornará um ruios. Então, valorize as coisas simples. Tem pessoas que acham que só quando elas pregarem uma conferência, ou quando elas orarem por um enfermo, ali, um paralítico, ele se levantar. Irmãos, quem é fiel no pouco, Deus vai permitir que ele tenha uma experiência sobre coisas maiores. E é um tempo, amado, de desejar intimidade. Filhos de Deus amam as Escrituras. E é por isso que eu peguei 4 palavras, para trazer para você essa profundidade e despertar em você o amor pelas Escrituras. Eu já fui um filho que causei muitos problemas na igreja. Mas agora eu sou um ruios. Agora eu entendi o propósito que Deus tem na minha vida. E agora eu não causo mais problemas. Agora eu tento, pela graça de Deus, resolver problemas. E essa é a minha oração sobre a tua vida.
Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa tarde, por todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, que é uma pequena porta de evangelização. Pai, eu quero te pedir no teu nome, que todo aquele que estiver assistindo essa mensagem, que ainda oscila na fé, que o teu Espírito gere dentro do seu coração uma convicção plena da obra do Espírito. E que em nome do Senhor, essa pessoa possa ter uma maturidade, pegar esses textos, Pai, esses textos e esses tópicos falarem ao seu coração. E ela tomar uma decisão de não ser mais alguém que visita, não ser mais um simpatizante, não ser um oscilante ou um filho problemático. Que essa pessoa possa decidir, por meio de Cristo, por meio da obra do Espírito, em se tornar um ruios, um filho maduro. Amém, pessoal? Graça e paz. Vai ficar aqui na descrição, eu vou dar 2 dicas para vocês. O CTMA vai estar aqui na descrição, o pessoal vai colocar. E também uma página que está no Instagram do Ruios, que são mensagens, curtas mensagens, que você vai se conectar com elas e Deus vai falar muito rápido ao teu coração. Amém? Grande abraço, até a próxima sexta, em nome de Jesus.